Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula Sistema Solar. Nessa aula eu vou explicar os principais planetas do Sistema Solar e os cometas, etc. Tá? Então esse é o nosso Sistema Solar. Ele é formado pelo Sol no meio, né? Depois o Sol é uma estrela. Depois nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Nós temos o cinturão de asteroides, que são asteroides, são pedras espaciais que estão entre Marte e Júpiter. Tá? Depois tem Saturno, depois tem Urano, Netuno. E por último nós temos um planetinha aqui, que na verdade não é mais considerado um planeta, porque ele é menor que a nossa Lua. E todos os planetinhas que são menores que a nossa Lua não são mais considerados planetas, que é Plutão, né? Então Plutão não é considerado um planeta mais, a partir de 2005. Então nosso sistema solar ele tem 8 planetas. Isso aqui é um cometa, tá? Então nosso sistema solar então é formado por um Sol, por 8 planetas grandes, por vários asteroides, por planetas pequenininhos que são chamados planetóides, que não são considerados planetas verdadeiros, por cometas. Então nosso sistema solar aí, tá? Então esse é um cometa. Então o Sol, vamos começar por ele, né? O Sol então é uma estrela muito comum no universo, tem várias estrelas parecidas com o Sol no universo. A gente pensa que o Sol não gira, mas ele gira que nem a Terra, né? Então ele também tem esse movimento de rotação que nem a Terra. É o tamanho dos planetas. Então, se o Sol fosse desse tamanho aqui, os planetas teriam mais ou menos esse tamanho, tá? Então a Terra é muito menor que o Sol, né? Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, a Terra seria uma bolinha bem pequenininha. Então, o primeiro planeta e o menor planeta de todos é chamado Mercúrio, né? É o primeiro planeta. Depois vem Vênus, depois a Terra, depois Marte, depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E aqui tem dois outros planetinhos aqui que são Plutão, depois tem Ceres e uma série de outros planetas pequenininhos, tá? Que são muito pequenos, menores que a nossa Lua. Então, aqui o tamanho relativo de alguns planetas. Então a Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão. Aqui Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão. E aqui em comparação ao Sol, né? Então a Terra é muito pequenininha, tá? Em comparação com o Sol. Vamos falar um pouquinho sobre os principais planetas do Sistema Solar. Eu vou falar bem resumido assim. Mercúrio, aqui seria a Terra, o tamanho da Terra, aqui o tamanho de Mercúrio e aqui o tamanho da nossa Lua. Então Mercúrio é um pouco maior que a nossa Lua, né? Desse tamanho mais ou menos aqui, tá? Essa parte aqui não aparece crateras aqui, porque a espaçonave que passou por lá não conseguiu tirar foto dessa parte aqui. Então algumas fotos de Mercúrio aí, tá? Fica muito próximo do Sol. Esse é Mercúrio passando na frente do Sol. Mercúrio não tem atmosfera, ou seja, não tem ar, né? E assim, se tu estivesse na superfície de Mercúrio, assim mais ou menos que seria o Sol, tá? O Sol ficaria gigante no céu, porque ele está o primeiro planeta, planeta mais próximo em relação ao Sol. A gente consegue ver às vezes Mercúrio no horizonte, quando está anoitecendo, às vezes ele aparece ali, ou quando está amanhecendo, ele está sempre muito próximo do Sol, tá? Vênus é o segundo planeta mais perto do Sol, né? Vênus tem uma camada muito espessa de nuvens em volta dele, ele é muito quente também, né? A gente consegue ver Vênus aqui da Terra como uma estrela d'alva. Aí pousou uma nave só em Vênus, tá? E tirou essa foto aí. Só que essa nave, ela foi a 13ª nave que mandaram para lá e todas foram destruídas. Porque Vênus é muito quente e tem ventos muito fortes e raios. Então é uma atmosfera
muito difícil de se pousar uma nave. E essa nave tirou só essa foto e depois ela parou de funcionar, porque lá é 500 graus. A temperatura em Vênus é praticamente 500 graus, que é 2 vezes mais quente que um forno de assar pizza. Então tem muitos raios, o vento é muito forte lá em Vênus. E a gente consegue ver, como eu já falei, Vênus aqui como a estrela d'alva. A estrela d'alva não é uma estrela, é Vênus, né? A gente consegue ver às vezes no pôr do Sol, às vezes no nascer do Sol. O terceiro planeta do Sistema Solar é a Terra, né? Então a Terra que nós conhecemos, ela tem 40 mil quilômetros de diâmetro. Então, para tu dar uma volta completa em volta da Terra, tu teria que caminhar 42 mil quilômetros. Aí a nossa Lua, né? Aí a Terra à vista da Lua. Esse é o tamanho da Lua comparado com o tamanho da Terra. Mas a Terra está bem distante da Lua, né? São cerca de 380 mil quilômetros de distância. Tá? Se a Terra fosse desse tamanho, a Lua estaria aqui, ó. O próximo planeta é Marte, né? Marte fica o quarto planeta. Ele é um planeta que também tem uma atmosfera muito fininha, uma atmosfera muito leve. A gente não conseguiria respirar em Marte, tanto porque a atmosfera que tem lá é feita de gás carbônico, basicamente de gás carbônico, e a gente não consegue respirar o gás carbônico, a gente precisa do oxigênio. E lançaram algumas naves lá para Marte, né? Lançaram 2 naves dessas aí, 2 sondas espaciais dessas aí, que elas andaram por Marte tirando fotos e tal, e coletando rochas, né? E essa foi uma das fotos que ela tirou de Marte. Então Marte é basicamente um deserto, tem muito pouca água. Aí outra foto de Marte, tá? Pôr do Sol em Marte. O próximo planeta é Júpiter. Então Júpiter é muito maior que a Terra. É um planeta gasoso, tá? Porque a superfície sólida dele é muito profunda. Ele é quase todo feito de gás. Ele tem 4 planetas. Se tu pegar uma luneta e olhar para Júpiter, é uma estrela, parece uma estrela amarela no céu, tá? Ela fica mais ou menos no meio do céu. Depende da época do ano, assim. Mas se tu olhar com uma luneta para Júpiter, tu vai ver 4 estrelinhas em volta dela. Essas 4 estrelinhas não são estrelas, são as luas de Júpiter. E tem dia que elas estão de um lado, tem dia que elas estão do outro. O nome dessas 4 luas, que são as 4 luas grandes de Júpiter, são Io, Europa, Ganymede e Calisto. Eu acho que é Europa, que ela é congelada e ela tem essas manchas vermelhas aqui, que os cientistas não sabem o que é, mas se suspeita que sejam bactérias. E é uma lua coberta por gelo, tá? E a Terra é assim por dentro, né? A gente sabe, mas Júpiter não é assim por dentro. Júpiter é, como eu falei, ele é um gigante gasoso, então ele é feito principalmente do gás hidrogênio. Aqui hidrogênio gasoso, mas mais para dentro é hidrogênio líquido, tá? E mais para dentro ainda hidrogênio metálico. E a rocha mesmo, ela está muito lá para dentro, tá? Então não é um planeta parecido com a Terra. Esse é um vídeo mostrando mais ou menos como seria a superfície de Júpiter. É feito de nuvens. E à medida que tu vai entrando para cada vez mais para dentro de Júpiter, vai ficando cada vez mais quente, tá? Aí são as nuvens de Júpiter. A melhor maneira de explorar um novo mundo é pousar nele. É por isso que os humanos enviaram espaçonaves para a Lua, Vênus, Marte, a Lua de Saturno, Titã e muito mais. Mas há alguns lugares no Sistema Solar que nunca entenderemos como gostaríamos. Um deles é Júpiter.
Júpiter é feito principalmente de hidrogênio e gás hélio. Então, tentar pousar nele seria como tentar aterrissar em uma nuvem aqui na Terra. Não há crosta externa para parar a sua queda em Júpiter, apenas uma extensão infinita de atmosfera. A grande questão, então, é: você pode atravessar de um extremo a outro em Júpiter? Acontece que você nem conseguiria chegar até o meio do caminho. Aqui está o que aconteceria se você tentasse aterrissar em Júpiter. Primeiro, a atmosfera de Júpiter não tem oxigênio. Portanto, certifique-se de trazer muito com você para respirar. O próximo problema são as temperaturas escaldantes. Então, tenha um condicionador de ar. Agora você está pronto para uma jornada de proporções épicas. Para a escala, veja quantas terras você pode empilhar até o centro de Júpiter. Ao entrar no topo da atmosfera, você estará viajando a 110 mil milhas por hora, sob a atração da gravidade de Júpiter. Mas, prepare-se, você atingirá rapidamente a atmosfera mais densa abaixo, o que o atingirá como uma parede. No entanto, não será suficiente para detê-lo. Depois de cerca de 3 minutos, você alcançará nuvens até 150 milhas abaixo. Aqui, você vai experimentar o peso total da rotação de Júpiter. Júpiter é o planeta rotativo mais rápido em nosso sistema solar. Um dia dura cerca de 9 horas e meia terrestres. Isso cria ventos poderosos que podem chicotear ao redor do planeta a mais de 300 milhas por hora. Cerca de 75 milhas abaixo das nuvens, você atinge o limite da exploração humana. A sonda Galileu tornou-se tão longe quando mergulhou na atmosfera de Júpiter em 1995. Só durou 58 minutos antes de perder contato e foi eventualmente destruída pelas pressões esmagadoras. Aqui, a pressão é quase 100 vezes o que é na superfície da Terra. E você não poderá ver nada, então você terá que contar com instrumentos para explorar seus arredores. A 430 milhas abaixo, a pressão é 1.150 vezes maior. Você pode sobreviver aqui se você estivesse em uma nave especial construída como o submarino de Trieste, o submarino de mergulho mais profundo da Terra. Qualquer profundidade a mais e a pressão e temperatura serão muito grandes para ele suportar. No entanto, digamos que você poderia encontrar uma maneira de descer ainda mais. Você descobrirá alguns dos maiores mistérios de Júpiter. Mas, infelizmente, você não terá como dizer nada a ninguém. A atmosfera profunda de Júpiter absorve ondas de rádio. Então você será desligado do mundo exterior, incapaz de se comunicar. Uma vez que você alcançou 2.500 milhas para baixo, a temperatura é de 6.100 graus Fahrenheit. Isso é quente o suficiente para derreter o tungstênio, o metal com o ponto de fusão mais alto do universo. Neste ponto, você estará caindo durante pelo menos 12 horas, e você nem vai estar na metade do caminho. A 13.000 milhas abaixo, você alcançará a camada mais interior de Júpiter. Aqui, a pressão é de 2 milhões de vezes mais forte do que na superfície da Terra, e a temperatura é mais quente do que a superfície do Sol. Essas condições são tão... Então, pessoal, aqui a gente vê que ele não chegou nem na metade do caminho ainda, né? E já está a 13 milhões de graus Celsius, né? Imagina quando chegar aqui no fundo, tá? E ele não alcançou nenhuma crosta ainda, nenhum pedaço de pedra para botar o pé ali para ficar. Bom, Saturno. Saturno também é parecido com Júpiter. Tem várias luas também, Saturno, assim como Júpiter, tem 50 e poucas luas e algumas luas grandes. E ele tem esse anel em volta dele, né? Esse anel ele é feito de principalmente cristais de pedaços de gelo e também poeira. Essa é uma das luas de Saturno, né? Uma das luas de Saturno, ela chamada Titã, já mandaram uma sonda para lá, acho que uns 15 anos atrás, que pousou em Saturno, nessa lua chamada Titã. Pousou essa espaçonave aqui, né? E tirou fotos lá e viu que tinha... Lá é muito frio, é 200 abaixo de zero, tá? Não tem oxigênio para respirar também. E esses lagos aqui não são feitos de água, porque a 200 abaixo de zero, se fosse feito de água, isso aí seria pedra, né? A água ficaria uma pedra. Mas isso aqui é feito de gás de cozinha, a mesma substância do gás de cozinha. Só que lá tem mares disso e lagos disso, tá? Então, não vou passar o vídeo aqui, tá, sobre isso, mas mostra um pouquinho assim sobre a sonda descendo lá e tal, né? O próximo planeta é chamado Urano.
Assim como Júpiter e Saturno, Urano também é feito principalmente de gás. E ele está muito longe, né? Está muito longe do Sol. Também Urano tem várias luas. E também tem anéis em volta de Urano, tá? E o Sol, tu vê de Urano lá, tu vê o Sol pequenininho, assim, parece uma estrela. De tão longe que tá. O último planeta, por fim, é Netuno, né? Netuno, comparado com a Terra, ele é bem maior. E ele também, assim como Urano, Saturno e Júpiter, ele também é um planeta gasoso. É muito frio também, né? E ele também tem várias luas em volta. Tá? Essa é uma foto da superfície de Urano, tirada por uma sonda espacial que foi para lá. Para quem não sabe, sonda espacial, ele é uma nave espacial sem ninguém dentro, que serve só para tirar foto. Por último, Plutão, que não é mais considerado um planeta, tá? Ele é menor que a Lua. Aqui então a Terra, a Lua e Plutão. Plutão tem uma lua chamada Caronte. Essa lua aí, chamada Caronte, e aqui Plutão. Recentemente passou uma sonda por lá e tirou várias fotos de Plutão. A gente não sabia que cor que ele tinha, mas como chegou muito perto ali, tirou e a gente viu que é dessa cor aqui, branco, tem umas partes em vermelho também, e essas são as luas. Tem uma lua grande chamada Caronte, né? E tem outras luas bem pequenininhas que na verdade são asteroides, né? Então, tô olhando o Sol lá de Plutão, seria mais ou menos assim. O Sol seria uma estrelinha pequenininha, aqui Caronte, né? E aqui a vista também de Caronte, eu acho, e vendo do gelo, né? Porque tem muito gelo lá também. A próxima terça-feira vai ser uma data histórica para a comunidade astronômica. Depois de uma exploração planetária iniciada há 9 anos, uma sonda espacial vai passar por Plutão, a distância de aproximadamente 12 mil quilômetros. Suficiente para captar dados e fotos que vão ajudar muitos cientistas a conhecerem melhor o misterioso planeta anão e seus satélites. Esse é o tema da coluna de ciência deste sábado com o jornalista Salvador Nogueira. Imagine visitar um mundo localizado a quase 5 bilhões de quilômetros daqui. Se você fosse de carro, viajando a 100 quilômetros por hora, levaria mais ou menos uns 5.700 anos. Mas uma espaçonave lançada pela NASA em 2006 fez o mesmo percurso em apenas 9. E agora estamos a apenas 3 dias da reta de chegada. Prepare-se para conhecer de perto o misterioso Plutão. A comunidade científica mal pode esperar pela passagem da sonda New Horizons, que deve acontecer na próxima terça-feira. O evento histórico está sendo rotulado como a conclusão do reconhecimento inicial do Sistema Solar pela humanidade. O primeiro planeta a ser visitado foi nosso vizinho escaldante, Vênus, em 1962. Depois, Marte, em 1965. Júpiter e suas luas receberam o primeiro robô enviado da Terra em 1973. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, foi visitado pela primeira vez no ano seguinte. Saturno recebeu a Pioneer 11 em 1979. Urano foi estudado pela Voyager 2 em 86. 3 anos depois foi a vez de Netuno, pela mesma Voyager 2. E agora, finalmente, chegamos à última fronteira do Sistema Solar, Plutão. Ele era, até outro dia, o 9º planeta. Mas desde 2006, os astrônomos resolveram reclassificá-lo como planeta anão, uma categoria de astros que são redondos como um planeta, giram em torno do Sol como um planeta, mas não moram sozinhos em sua região do espaço. Ninguém sabia disso em 1930, quando Plutão foi descoberto pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh. Resultado da busca incessante por um novo mundo além da órbita de Netuno, ele foi rapidamente proclamado o 9º planeta. Pelas estimativas iniciais, ele teria mais ou menos a mesma massa da Terra, um tamanho bem respeitável para um planeta.
mas é bem difícil estimar o tamanho exato de um objeto que aparece apenas como um pontinho indistinto ao telescópio. Só foi possível calcular a massa de Plutão quando o astrônomo James Christie descobriu uma lua em torno dele. Foi em 1978, e ela foi batizada de Caronte. Ao monitorar seu movimento, os astrônomos calcularam com precisão a massa do astro central. E ela era apenas 2 milésimos da terrestre. Plutão era disparado o menor dos planetas. Mas será que era planeta mesmo? A partir de 1992, astrônomos começaram a descobrir muitos outros objetos que residiam na mesma região da órbita de Plutão. Assim, confirmaram uma hipótese levantada pelo astrônomo holandês Gerard Kuiper 4 décadas antes, de que, pelo menos, no passado remoto, houve um cinturão inteiro de astros além de Netuno. Plutão seria apenas um de seus membros. Ainda assim, a comunidade científica parecia disposta a preservar seu status histórico como planeta. Pelo menos até 2005, quando o astrônomo Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, descobriu Eris, outro mundo localizado no cinturão de Kuiper, que tinha praticamente o mesmo tamanho de Plutão, e massa até um pouco maior. Ou Eris seria proclamado o 10º planeta, ou Plutão teria de sair do grupo. Sabedora de que outros mundos ainda aguardariam ser descobertos no cinturão, a comunidade astronômica optou pelo rebaixamento de Plutão em 2006. Mike Brown, brincalhão, escreveu um livro, Como Eu Matei Plutão e Por que Ele Mereceu. Mas não é o nome que damos a um objeto que o torna mais ou menos interessante. E não dá para ficar muito mais interessante que Plutão. Hoje sabemos que ele não tem apenas uma lua, mas 5. A maior e mais próxima delas, Caronte, é tão grande com relação a ele que ambos giram em torno de um centro de gravidade comum, mantendo sempre a mesma face voltada uma para o outro. É como se fosse um planeta duplo. E existem muitos mistérios a ser desvendados. As luas menores, Stygia, Nix, Cérbero e Hidra, têm mesmo uma rotação caótica, como prevêem os astrônomos? Qual é a composição da tênue atmosfera de Plutão? É possível que haja água líquida sob a superfície congelada? A New Horizons passará a cerca de 12 mil quilômetros da superfície de Plutão em sua aproximação máxima na terça-feira. Estará então ocupada tirando todas as fotos que puder do planeta e de seus satélites. E só depois que tudo acabar e ela já estiver longe, viajando a um ritmo de quase 1 milhão de quilômetros por dia, ela apontará sua antena para a Terra e transmitirá os dados. Voando à velocidade da luz, as ondas de rádio levarão mais de 4 horas e meia para cobrir a distância entre nós e Plutão. Os cientistas esperam receber o primeiro sinal da sonda no fim do dia. Mas quando nos reencontrarmos aqui na semana que vem, nossa compreensão desse intrigante mundo terá se transformado para sempre. Fique ligado. Então, pessoal, se a gente tirasse a Lua e colocasse um planeta no lugar da Lua, o que ia acontecer? Tipo aqui, a Lua está desse tamanho, né, perto da Terra. Só que ela não é desse tamanho, não é essa distância pequena, né? Na verdade é 380 mil quilômetros de distância. Então, aqui, ó, se a gente tirasse então a Lua e botasse outro planeta, esse aí seria Netuno. Esse aí seria Marte, Vênus, Mercúrio, Urano, Júpiter, Saturno, tá? E há muito tempo atrás, mais ou menos 1500, se achava que a Terra ficava no centro do universo e os planetas giravam em volta da Terra. Essa concepção do universo era chamada geocentrismo. Geo quer dizer terra e centrismo é centro, né? Então a Terra no centro do universo. Inclusive eles achavam que o Sol girava em volta da Terra. Com o tempo, vários cientistas fizeram muitas observações do céu e chegaram à conclusão que não, que era o Sol que ficava no meio, que os planetas giravam em volta do Sol. E por que os planetas não caem no Sol, né? O Sol ele puxa tudo. O Sol ele tem uma gravidade, assim como na Terra tem gravidade, que puxa as coisas para o chão. No Sol também tem, só que a gravidade do Sol é muito maior do que a gravidade da Terra.
E por que os planetas não caem no Sol se ele puxa os planetas em direção a ele? É porque existe duas coisas. Existe a força gravitacional do Sol que puxa a Terra em direção ao Sol, e existe a força centrífuga, tá? Tá errado aqui. A força centrífuga que quer fazer a Terra ir embora. Então, à medida que a Terra gira em volta, do Sol, tá? Ela quer como o Sol.